Fala galera, sejam bem-vindos ao Colégio Grafia. E hoje traremos um assunto que normalmente causa uma certa confusão e troca de significados. Falaremos sobre migrações. Se parássemos para observar um pouco as pessoas que moram em nossa rua, nosso bairro ou cidade, notaríamos que a todo momento pessoas se deslocam de um lugar para o outro, seja temporariamente ou em definitivo. Sim, de tempos em tempos, amigos ou vizinhos se mudam de cidade, de estado ou até país. Como também poderíamos presenciar a chegada de um novo morador próximo à nossa casa, vindo de qualquer outro lugar do mundo. A esses e tantos outros tipos de deslocamentos populacionais denominamos de migração. Vamos tentar esclarecer agora um pouco as denominações que esses movimentos recebem. Migração é o deslocamento de indivíduos dentro de um determinado espaço geográfico, seja ele temporariamente ou em definitivo. E esses fluxos migratórios podem ser originados por vários motivos, seja de ordem política, econômica, cultural, religiosa e até natural. Emigração, com E, significa deixar o local de origem, por exemplo, o país, para se estabelecer em outro. Um indivíduo, então, que se encontra nessa situação é denominado em sua pátria-mãe de emigrante, ou seja, a saída de indivíduos ou de grupos de seu país de origem para se estabelecerem em outro. Já imigrante é um fenômeno caracterizado pelo mesmo indivíduo, porém visto pela perspectiva do país que o acolhe, ou seja, é a entrada de quem vem do exterior para fins de trabalho ou residência, passando a ser denominado de imigrante. Existem basicamente três variáveis para se classificar os tipos de migrações. Ela pode ser quanto ao espaço de deslocamento, ao tempo de permanência e à forma que se deu a migração. Considerando o espaço, nós temos as migrações externas ou internacionais, que se dão de um país para o outro. E elas ainda têm uma subdivisão, poderiam ser classificadas em intercontinentais, que são entre continentes, ou intracontinentais, dentro de um mesmo continente. Já a migração interna, ela acontece dentro de um mesmo país, subdividindo-se em migração interregional, de um estado para o outro, migração intrarregional, que é dentro de um mesmo estado, e ainda teria o êxodo rural, que é a saída em massa da população da área rural para a área urbana, muito comum ali na segunda metade do século XX, e o êxodo urbano, que seria o inverso, saída em massa da população da área urbana para se estabelecer na área rural. Considerando o tempo de permanência, teríamos então a migração definitiva ou permanente, em que o indivíduo se desloca por tempo indeterminado. Temos a migração temporária, que é por um período já determinado, já pré-estabelecido, quando o indivíduo se desloca. Temos as sazonais ou laborais, que ela acontece num determinado período do ano, por exemplo, considerando a estação, alguma estação do ano. No caso, teríamos a apanha de frutas. Temos ainda as migrações turísticas, quando a população procura áreas de lazer ou turismo para passar suas férias. Temos as migrações semanais, que acontecem no início das semanas. Normalmente acontece por estudantes universitários e militares. Tem ainda os movimentos pendulares, que não é bem considerado como uma migração, pois ela acontece no mesmo dia. É caracterizada pelo vai e vem da população entre o local de residência e o local de trabalho. Considerando a forma de migração, tem-se a migração espontânea, em que o indivíduo planeja espontaneamente migrar do seu local de origem, seja pelo motivo que for. E tem a migração forçada, em que o indivíduo se vê forçado a deixar o seu local de origem. Normalmente acontece por questões de catástrofes naturais ou por motivos de operações de guerra. Cabe ressaltar que os movimentos migratórios têm fundamento jurídico, garantidos na Declaração Universal do Homem, adotada pela ONU em 1948. Em seu artigo 13º, princípio 2, consta o seguinte: todo homem tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o seu, e a este regressar. Então eu posso entrar e sair de qualquer país no momento que eu quiser? Na prática não é bem assim. Alguns países adotam procedimentos para qualificar este acesso. Portanto, quando o país de acolhimento dá autorização ao migrante,
ele encontra-se de forma legal. Agora, quando o país de acolhimento não dá esta autorização, o migrante encontra-se de forma ilegal ou clandestinamente. Segundo informações da ONU, no ano de 2015, o número de migrantes internacionais alcançou a marca de 244 milhões, um aumento aí de praticamente 41% em relação ao ano de 2000. E dentro dessa cifra, cerca de 20 milhões são refugiados. No entanto, há diferenças nas regiões do mundo. Por exemplo, na Europa, América do Norte e Oceania, o número de imigrantes são praticamente 10% da população, ao passo que na Ásia, na África e América Latina, apenas 2%. Pois bem, a migração é considerada uma das mais importantes formas de interação entre os povos, tanto ao longo da história quanto na atualidade. Mas no dia a dia, será possível uma convivência pacífica entre povos com diferentes costumes, culturas e crenças? Como conseguir que uma sociedade tenha uma perfeita coexistência, sendo composta, por exemplo, por aqueles que aceitam o ateísmo como uma opção de escolha e os que condenam à morte quem renega a religião, aqueles que cultuam o mamífero como santidade e objeto de devoção, e os que não abrem mão de utilizá-los em uma boa culinária, e aqueles que defendem que no matrimônio o indivíduo deve ter apenas um parceiro, e os que reivindicam a poligamia? O fato da imigração ser assegurada em lei universal garante que indivíduos que pretendem viver em um país que não o da sua origem sejam bem acolhidos? Seria exagero alguns países temerem que a chegada maciça de imigrantes possa provocar o surgimento de problemas sociais como desemprego, criminalidade e queda na qualidade de vida? Discriminação, xenofobia, falta de oportunidade, insegurança e a proliferação de bairros suburbanos poderia ser a face oculta dos movimentos migratórios massivos? E o que dizer do surgimento de partidos políticos que levantam a bandeira de aversão, preconceito e repulsa para com os povos estrangeiros? E por fim, fica uma reflexão de Joseph Sheeran. Um mundo com fome é perigoso. Sem comida, só se pode fazer 3 coisas: revolta, imigração e morte. Forte abraço!